Primeiramente, eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus nessa tarde. Para você que ouve e chega até o teu coração essa palavra, eu quero ser rápido e objetivo no que o Senhor tem colocado no meu coração neste momento. Quero primeiramente dizer que a palavra de Deus, ela é alimento para nossa alma, para nosso espírito. O nosso corpo necessita do alimento físico, né? Necessitamos do almoço, do café da manhã e nos alimentarmos. Mas também o Senhor, Ele diz em Lucas capítulo 4, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então há necessidade de nós nos alimentarmos espiritualmente em oração, consagração, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e buscarmos se fortalecer na força e no poder do Senhor Jesus Cristo, para vencermos as lutas diárias que têm batido a nossa porta. Então o que eu quero dizer para você nessa tarde, independente da situação que você se encontra, independente da situação ou da notícia que chegou aos seus ouvidos, né? Não se deixe afligir, tenha bom ânimo, levante-se, busque ao Senhor, medite na palavra, ore, busque ao Senhor, que Ele concederá a vitória. Então a palavra de Deus, ela nos guia. A palavra de Deus, ela nos orienta como uma lâmpada orienta o homem na escuridão, assim também é a palavra de Deus. Eu quero te dizer que seja lá qual for a situação que você está se sentindo neste momento, que passa dentro do seu coração, o Senhor tem resposta para a tua vida através da palavra de Deus. Guarde o que o Senhor está te falando neste momento, através desse simples vídeo, né, deste homem que é o menor. As palavras que eu estou dizendo é palavra de vida, porque não são as minhas palavras e nem de algum autor famoso. São as palavras escritas e marcadas pelo Espírito Santo para a tua vida nessa tarde. Eu quero te falar 3 situações em que nós devemos nos apresentar na presença do Senhor, conforme escreveu Isaías. Nos deixa ensinamentos profundos do que nós devemos aplicar nas nossas vidas, para nós termos uma vida sólida, espiritualmente falando. A palavra de Deus em que eu estou meditando nessa tarde, juntamente com cada um de vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer que se encontra no livro de Isaías, conforme escreveu o profeta messiânico, o profeta Isaías. Fica no capítulo 6, que diz assim, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Oh, glória a Deus por esta palavra. Então tem ensinamentos aqui nesse versículo em que nós lemos, que se nós aplicarmos na nossa vida, nós teremos uma vida espiritual sólida, né? E travaremos batalhas e ganharemos grandes vitórias. O que eu quero dizer é que Isaías, ele relata uma experiência, um chamado, uma visão espiritual que transcende a lógica humana, e ele tem uma dimensão espiritual do trono e da glória de Deus. É forte. Então, diante dessa situação, ele coloca, e tudo que ele escreve direcionado, né, pelo Senhor. Ele cita uma data marcante. Então, o dia em que eu tive a visão foi o ano da morte do rei Uzias. E aqui eu quero entrar em rápidas palavras sobre
O porquê que ele escreve esse relato marcante, que quando ele teve a visão foi no período em que Jerusalém estava em luto, porque houve uma morte. E essa morte não foi de qualquer uma pessoa no país de Jerusalém, no estado de Jerusalém, foi a morte do rei, a morte daquele que se assentava no trono de Jerusalém. Então, para nós entrarmos um pouco no contexto histórico, Uzias, quem foi Uzias? Uzias, ele começou a reinar muito novo, muito jovem. Aos 16 anos ele começou a reinar sobre Jerusalém. E quando ele começa a reinar sobre Jerusalém, ele começa a caminhar com Deus, começa a obedecer ao Senhor, andar conforme a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando ele anda com o Senhor abençoa Uzias. E assim também é na nossa vida. Quando nós andamos com o Senhor e começamos a fazer a vontade do Senhor e obedecer a sua palavra, nós não precisamos, como se diz, correr atrás das bênçãos. Devemos fazer nossa parte, sim. Mas a nossa parte em que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus, buscar viver a justiça da palavra, aplicar na nossa vida. Porque quando nós andamos na presença de Deus, cumpre-se a palavra que diz no Antigo Testamento, em que diz: as bênçãos o seguirão, as bênçãos do Senhor. Ela tem seguido e tem procurado aqueles que vivem em obediência à palavra do Senhor. Porque aqueles que meditam na palavra do Senhor, isso diz no Salmo número 1, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Aleluia, cujas suas folhas não secam, e tudo quanto fizer prosperará. Então, aonde seja que você esteja plantado, se o seu coração está na palavra de Deus e na obediência às Escrituras, em viver uma vida reta, uma vida de rejeição, uma vida santa na presença de Deus, as bênçãos do Senhor, elas te seguirão aonde você for. Quando Ló e Abraão, seus pastores, brigam, porque Deus abençoava tanto Abraão, estava abençoando tanto, que multiplicou as ovelhas, o rebanho. Chega um tempo que os pastores de Ló e de Abraão, eles vão brigar. E quando eles brigam, a palavra vai relatar que Abraão, ele fala: se tu escolheres, Ló, a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele levantou os olhos e viu as campinas, as campinas do Jordão. E Ló, ele vai escolher aquele lugar. Às vistas de Ló, ele estava com muita vantagem. Mas Abraão escolhe aquele outro lugar que às vistas humanas não tinha nenhuma perspectiva de melhora, que ia ter sucesso e ser bem sucedido naquele lugar. Mas o que diferenciou a chegada de Abraão naquela terra em que Ló não escolheu foi a obediência à palavra de Deus. Abraão, ele era portador da promessa de Deus pela obediência, quando Deus chama ele de Ur dos Caldeus: sai da tua terra e da tua parentela e far-te-ei uma grande nação. Aleluia, as bênçãos do Senhor segue, aleluia, o servo, a serva, o crente que andam conforme a vontade do seu Deus. Aonde você estiver, nas tuas vistas, nas vistas dos outros, você vai morrer neste lugar, mas vai ser o lugar da sua prosperidade, vai ser o lugar em que você vai dar fruto. Glória a Deus, porque você está debaixo da obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Então, quando Uzias, ele obedecia ao Senhor,
Deus o fortalecia e o ajudava. Aleluia. O homem não pode perder o temor ao Senhor e olhar para tudo que tem e aquilo que Deus deu e falar: foi eu que conquistei. Não. Porque o mesmo Deus que dá, ele mesmo Deus que pode tirar. Uzias, quando ele se viu fortificado e o seu nome espalhou por todas as nações, como diz em 2 Crônicas capítulo 26, depois medite lá, vai dizer que ele deixou entrar no coração esta fama quando Deus o fortaleceu, Deus o prosperou. E quando ele deixa entrar no coração, ele vai querer fazer algo que não poderia fazer. Ele vai querer entrar dentro do templo e apresentar sacrifício ao Senhor, que era incumbência unicamente do sacerdote. Ele vai quebrar o bloqueio do sacerdote, que vai tentar impedi-lo, e Deus o vai afligir com lepra. Aleluia. Porque ele deixou, aleluia, as coisas roubar o lugar de Deus. As coisas não devem roubar o lugar de Deus. Aleluia. As coisas não podem tirar o seu tempo para buscar e adorar a Deus. Será que as coisas têm tirado, têm roubado o seu tempo, né? Você já não é mais aquela pessoa que você era na presença de Deus, e você faz uma análise e vê que tudo aquilo que Deus te deu, aleluia, não pode tomar o lugar, aleluia, a preeminência, o primeiro lugar na tua vida. Tudo que Deus nos dá, aleluia, não pode substituir, não pode ser um pedestal, um ídolo, para que venha prender a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor Ele não divide a nossa fidelidade, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Ele. Então, a palavra de conselho que Deus te deu, o que você pede, aleluia, não deixe nada tirar, glória a Deus, a prioridade de Deus na tua vida. Será que o seu trabalho, que você orou tanto, né, está te roubando tempo? Ou seja, você está trabalhando mais o homem do que tirando tempo para aquele que abriu a porta para você estar nele hoje trabalhando? Aleluia. Será que tu ama mais, embora você tenha que amar a sua família, mas será que você ama mais os teus filhos, a tua esposa, do que Deus? Você tem que amar acima de todas as coisas, aleluia, ao Senhor. E como amar ao Senhor? Obedecendo a sua palavra, vivendo a vida de santidade. E as bênçãos do Senhor seguirão a sua vida, e você saberá bem o lugar que o Senhor tem na sua vida. Porque as bênçãos são boas, mas a presença daquele que abençoa, ela é excelente na vida do homem, na vida do santo, na vida do crente. Uzias, ele deixou que as bênçãos que o Senhor havia abençoado, enquanto ele buscava a presença de Deus, fosse uma pedra de tropeço para ele cair da presença do Senhor. Não fugindo do texto, Isaías vai relatar que quando Uzias morre, houve uma desestabilidade em Jerusalém. Quando Uzias governava, havia uma estabilidade, havia um rei sentado no trono, a referência.
havia prosperidade, tranquilidade. Mas quando Uzias morre, agora o trono da terra está vazio. Quando Uzias morre, ele deixa o trono vazio, né? Isso nos ensina algo. Glória a Deus. Que o trono do homem, o trono da terra, ele é passageiro. Muitos lutam por causa de posições, mentem, carregam sangue nas mãos por causa de cadeira e de posição e de prestígio humano. Aleluia. Mas o trono da terra é um trono passageiro. Oh glória. Algo que o Senhor colocou em meu coração para te dizer nessa tarde, que não foi num momento de dificuldade, no momento em que Isaías ele relata que a cidade de Jerusalém estava em luto, pois perdeu a referência, perdeu o seu governo, perdeu aquele que era referência, aquele que estava no trono. Isaías ele vai relatar que nesse momento ele foi para a casa do Senhor, ele foi para o templo do Senhor. Aleluia. E quando ele vai à casa do Senhor, Isaías relata que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui o Senhor já ministra no meu coração que ele fala que não foi outra pessoa que viu, foi ele que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós devemos buscar uma experiência com Deus. Nós devemos ter experiência com Deus, pessoal com Deus. Aleluia. Nós precisamos urgentemente ter experiências pessoal com Deus. Isaías ele diz claramente que eu vi, não foi outro que viu. E o Senhor está marcando um tempo na nossa vida em que nós vamos ter experiências tremendas com o reino de Deus. Se não deixarmos de buscar ao Senhor no tempo de dificuldade. Isaías, no tempo de dificuldade, ele foi para o templo adorar o Senhor, apresentar sacrifício ao Senhor. Não deixar a dificuldade, o momento difícil em que você está vivendo, impedir você de entrar na presença do Senhor em adoração. Então a urgência, primeiro tópico nessa tarde que eu quero apresentar para a minha vida, que estou ministrando, e para a tua vida que está recebendo. Nós devemos buscar uma intimidade com o Senhor, uma experiência pessoal com Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia. Não só dizer, que porque fulano falou, porque eu ouvi isso, não. É porque nós temos que dizer, eu sei no Deus em quem eu tenho crido. E conheço e tenho experiências que Ele liberta, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma. Aleluia. Eu sei, eu vi com os meus olhos. Aleluia. Isaías ele diz e relata, eu vi no tempo da dificuldade o céu aberto, o trono do Senhor e o Senhor assentado no trono de glória. Alnamassuri mikandarai. É tempo de buscarmos um avivamento, experiência com Deus. E a palavra de Deus ela diz, glória a Deus, Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, inacessíveis. Quer ouvir a vontade do Senhor?
não é da forma que nós estamos parados, estagnados. O céu quer falar, mas para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que ter a atitude de começar a clamar, a buscar o Senhor pela manhã, a consagrar a nossa vida, colocar no altar. Assim nós teremos experiências com o Senhor e vamos ouvir a voz do Senhor em nossa vida. Abandone o passado, esqueça o que você passou, esqueça as dificuldades, os poréns, esqueça os levantes. Deus está falando contigo nessa tarde. Aleluia, é tempo de você viver uma experiência com Deus nova. Eu vi o Senhor assentado sobre sobre um alto e sublime trono. Então o Senhor, ele quer um posicionamento, né? Quando Isaías, nesse tempo de luto, em que muitos estavam de roupas de saco e cinza de luto, Isaías vai adorar o Senhor e buscar no lugar da verdadeira adoração, no templo, na casa do Senhor, onde é a morada do Senhor. E quando ele muda a sua postura, ele tem uma experiência que transformou a vida dele. Aleluia! A palavra diz no capítulo 18 de Jeremias que o Senhor convoca Jeremias, que o Senhor quer falar para Jeremias, quer revelar-se a Jeremias. E ele fala: Jeremias, levanta-te e desce. Então a palavra do Senhor para a nossa vida nessa tarde é essa: levanta-te do teu estado de negligência, levanta do teu estado em que você está. Mas esse levantar não é levantar somente do corpo que está deitado, não. É de você ter uma nova postura diante do Senhor que te chamou, que te vocacionou para uma grande obra. Levanta-te, te coloca de pé e desce na casa do oleiro. Porque quando você desce na casa do oleiro, você ouve as palavras do Senhor. Então é o tempo de nós dizermos, batemos no peito: eu vi, porque eu tive uma nova experiência com Deus, porque eu tive uma nova postura diante da palavra de Deus, porque eu comecei a buscar, porque eu não buscava, agora eu comecei a buscar mais na palavra, mais na oração. E hoje eu posso dizer que tenho uma experiência com Deus. Primeiro tópico nessa tarde para a tua vida, ou nessa noite para você que me ouve: temos uma necessidade de termos uma experiência com Deus. Tua família, teus filhos têm uma necessidade. Você que já teve uma experiência com Deus, você que conhece Deus, procure apresentar o Senhor, a conduzir os seus filhos para uma experiência com o Senhor. Aleluia! Segundo, Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. O trono da terra estava vazio. Aleluia! Mas o trono de Deus estava inabalável. Quando Isaías olha, ele tem essa experiência que é impactante na vida dele. É um chamado profético. E quando ele olha, ele abre, ele dentro do templo, ele tem a visão espiritual aberta. A visão espiritual de Isaías é aberta. Isaías já não enxerga somente aquele templo feito pela mão de homem. Agora Isaías, ele entra agora no santo, aleluia, no templo celestial de Deus, na presença de Deus, na morada do Eterno, oh Deus. E quando ele entra, aleluia, é a resposta de Deus para a nossa vida nessa tarde. Segundo tópico: o controle da nossa vida está na mão de Deus. O controle da tua vida está na mão de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, minha intenção não é
dar glória ao meu nome, não. A minha intenção é essa, é levar a mensagem do Senhor à tua vida, e a mensagem é esta: quando tu mudar, aleluia, a tua postura e começar a buscar ao Senhor e se levantar, aleluia, se levantar e descer na olaria do Senhor, quando você começar a clamar ao Senhor, tu vai ter experiências tremendas com o Senhor, aleluia, e a tua visão não será somente essa visão, aleluia, terrena, mas a visão espiritual que será aberta, e tu verás coisas tremendas como Isaías viu, para a glória do Senhor. E este segundo tópico é o tópico que eu vou encerrar logo esta mensagem nessa tarde, é que o controle está na mão de Deus. O trono da terra estava vazio, no trono da terra tinha luto, no trono da terra não tinha esperança, no trono da terra tinha dificuldade. Mas quando Isaías viu, ele viu o trono celestial. Quando ele olha na dimensão espiritual, ele olha na dimensão da glória de Deus, ele vai olhar e vai ver um trono. Ele vai ver um trono, e esse trono não está como o trono da terra. Este trono não vai estar como o trono da terra, vazio. Aleluia, este trono vai estar, glória, assentado. E quem está assentado nesse trono é aquele que nunca ausentou do trono. Aleluia, aquele que está no trono, ele tem o controle de todas as coisas. Ai, Deramacandarai, como é a glória de Deus, como é a glória de Deus. Deus, aleluia, Ele é a glória, aleluia. Quando o Senhor está assentado, as orlas das suas vestes, pense comigo, as orlas da sua veste, cobria, enchia todo o templo, aleluia, as vestes reais do Senhor cobria todo o templo. Aleluia. A coroa está na cabeça do Senhor. O cedro de justiça, aleluia, e de igualdade está na mão do Senhor. O homem pode dizer que tem a última palavra nessa terra. A dificuldade podem, aleluia, dizer que haverá morte, derrota na tua vida, mas fique com essa palavra nesta tarde. O cedro de justiça e da vontade de Deus está na mão dele. O trono da terra está vazio, ou pode estar sendo ocupado por pessoas corruptas, mas o trono de Deus, aleluia, nunca esteve vazio. O trono está inabalável e a vontade de Deus, ela é cumprida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um Deus que cuida do seu povo e da sua igreja. E a palavra que eu quero te dizer, Deus, Ele está no trono. Aleluia. A terra pode estar abalada, o amor pode ter esfriado, a mentira pode ter tomado conta dos altares e dos púlpitos e das igrejas, aleluia, e da sociedade. Mas Deus, Ele está olhando, está contemplando sentado no seu trono. Glória a Deus. E aquele que é o advogado, Ele também será o juiz para julgar todas as causas e julgar este povo que não teme e não recebe a palavra do Evangelho. Quero te dizer, o controle está na mão de Deus. E para me encerrar essa rica oportunidade nessa tarde,
Eu quero ler com você o Salmo 11. Salmo 11. Glória a Deus. Que fecha, né, essa nossa conversa, né, da palavra, essa nossa meditação nessa tarde. O salmista diz: no Senhor confio. Salmo número 11. Depois você medite. Como dizer, pois, a minha alma, fugir como um pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Oh glória! O trono do Senhor está nos céus, inabalável. O mundo e seu sistema, o inimigo, o adversário, as lutas, as dificuldades estão à tua porta, querendo te parar, querendo te derrotar, armando laços na oculta. O que pode fazer o justo quando tudo está transtornado? A verdade está tornando em mentira, a mentira a verdade, a corrupção, o sistema do inimigo. O que vai fazer o justo? Aleluia! E a resposta ela é tremenda. Quando tudo está transtornado, os fundamentos estão transtornados, o que fazer o justo? A resposta é tremenda no Salmo número 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu templo inabalável. O trono do Senhor está nos céus, soberano. Essa é a resposta, confie no Senhor. Porque do Senhor vem a nossa vitória. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Concluindo, temos que buscar uma experiência pessoal com Deus. Temos que nos levantar e buscar ao Senhor, aclamar ao Senhor, a ouvir a voz da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E temos que confiar no Senhor, que o poder, aleluia, a direção, o controle está na mão do nosso Deus. Quero orar com você, Senhor Deus e glorioso Pai. Abençoa, Senhor, esta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, Pai. Senhor Jesus, as lutas que bateu, Pai, na porta, Pai, dessa pessoa, dessa mulher, deste homem. Aleluia. Senhor, já acabam a partir de agora, Senhor. Haverá um novo tempo, Pai. Uma nova realidade espiritual, Senhor. Haverá uma nova adoração, Senhor. Haverá uma nova prosperidade espiritual. Haverá uma nova postura. Haverá pessoas se levantando, Senhor, para buscar o Senhor e buscar uma intimidade com o Senhor. Haverá pessoas, Senhor Jesus, que a tempestade vai se levantar. Seu inimigo vai se levantar, mas essa pessoa vai estar unicamente confiando naquele que está no trono, meu Pai. Inabalável. Glorifica teu nome, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Exalta o teu nome, Senhor, conforme a tua beleza, a tua vontade, a tua soberania.
e teu nome, Senhor, é glorificado. Pai, entra nesta casa, Senhor, transforma este homem, entra nesta vida, Senhor, transforma essa vida, liberta, Senhor Jesus amado, traz uma nova realidade, Senhor, vai levantando, Senhor, o caído, aleluia, dando vida àquele que não tem nenhuma vida, nenhum vigor, para a glória do teu santo nome, aleluia. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Ame a palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite, aleluia, glória a Deus.